E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Carlos Campos, estou dando continuidade ao ensino de função, tá bom? Hoje eu vou falar de função do primeiro grau, vou escrever aqui. Então olha só, nos primeiros vídeos eu expliquei basicamente o que era função, né? Primeiro grau, vamos colocar assim. Falei para vocês que função é máquina, né? Vamos recapitular aqui rapidinho. Falei que função é uma máquina que na matemática ela aparece através da mistura de número com letras. Então, por exemplo, 2A. Isso aqui é uma função, gente. Não tem igual, é uma função. O 2 é um número, o A é um número que eu não sei qual é, que pode variar, né? Pode ser 1, 2, 3. O fato é que quando um número está misturado com uma letra, eu estou multiplicando, isso aí já é uma função, uma máquina. Se eu coloco 1, fica 2 vezes 1 é igual a 2. Se eu coloco o 2 na máquina, fica 2 vezes 2 igual a 4 e por aí vai. Então, isso que eu expliquei. É isso? E no outro vídeo, dei exemplos de como você fazer função, deduzir, para te ajudar a deduzir fórmulas de matemática. Né? É muito importante assistir os vídeos passados, tá bom? Então agora vamos para a função do primeiro grau, que a gente aprende de uma maneira muito complicada na escola. O pessoal diz que função do primeiro grau é uma função AX mais B. E aí eu quero tentar fazer você entender de onde que vem esse negócio, para você simplesmente não aprender, ficar decorando e depois que aprender, passar na escola, nunca mais entender, não saber para que serve. Não é isso? Então vamos lá. Então antes de tudo eu me lembro que eu falei no vídeo passado e no primeiro também, que a gente determinou, os matemáticos em geral, né, determinaram que quando a gente coloca um número na máquina, ela vai produzir outro, né? A gente não determinou isso, função é isso, mas a gente determinou que a letra, a porta na qual o número vai entrar vai ser o X, ou seja, vou dar um exemplo mais simples aqui, ó. Você tem aqui 2x mais 3. Eu vou colocar o número 5 na função. Então, onde que eu vou colocar? No X. Por quê? Porque o X é a letra que representa a porta. Que porta? A porta onde entra o número que abastece a função. Então, por exemplo, 2 vezes 5 mais 3. 10 mais 3 é igual a 13. Então, quando eu coloco 5 na máquina 2x mais 3, ela me dá o 13, ok? Então, a letra que recebe o número é o X. E esse número que é produzido, no caso aqui o 13, ele vai ser sempre chamado de Y. Para quê? Para facilitar a comunicação entre os matemáticos, entre as pessoas que fazem função. A gente tem que deixar algumas coisas iguais para a gente falar a mesma língua. Então definiram que sempre X vai servir dentro de uma função para o número que você vai colocar na máquina e o Y que o número que a máquina vai produzir, ok? Então é muito importante. Então eu estou vendo que essa função AX mais B, ela já tem um Y, um X dentro dela, né? Que é esse X aqui. Então já estou vendo que o número que vão colocar na máquina está aqui. E aí você fala, mas cadê o Y? O Y é o número que vai ser produzido. Tudo bem? Agora vamos entender outras coisas aqui bem interessantes. Eu, quando estava estudando, não entendia. As variáveis, as constantes. O que são constantes? Constante é uma coisa que não muda. Então, o A e o B são chamados de constantes, ou seja, eles vão ser números que nunca vão mudar. Se num determinado problema, numa questão específica, o A valer 3, não interessa. Enquanto existir aquela função, o A vai ser 3. E se o B for 8, o B vai ser sempre 8. Por quê? São constantes, não vão mudar. Então, quando a gente diz que o A e o B são constantes, porque eles nunca vão mudar. Ok? Constantes. É só por isso que eles nunca vão mudar. E o X, como ele muda, porque primeiro eu posso colocar 3 na máquina, depois eu posso colocar 1, depois eu posso colocar 10, eu posso colocar 1 milhão, posso colocar 5,5, não é? Ele muda, então a gente vai chamar ele de variável. Por que variável? Porque ele vai variar. Variável. Só isso é uma variável. De acordo com as variáveis, não sei o que das constantes, parece coisa difícil. Para mim era muito difícil, né?
o professor não explicava dessa maneira que eu estou explicando, então vai variar. Eu posso colocar 1, posso colocar 2, posso colocar 3, posso colocar 1 milhão, posso colocar 100, 200, 300. Então, entendeu? Então, isso aqui é muito importante, tá? Pra gente entender. Então, aí você fala, mas calma aí, você explica nos outros vídeos que função era uma coisa tão simples, basicamente a mistura de uma letra com um número. Aqui você está me apresentando 3 letras. Sim, na verdade, a única letra que vai servir mesmo, de fato, é o X. Porque esse aqui são letras que vão estar ocultas, mas não vão mudar essas constantes. E aí você vai começar a entender agora. Tudo bem? Aí você fala, mas ainda não estou entendendo. Deixa eu desligar meu celular aqui. Pronto. Eu não estou entendendo, mas ainda não faz sentido, porque eu aprendi de um jeito, agora no terceiro vídeo você já está falando de outra coisa, está esquisito. Não, olha só. Os matemáticos escolheram esse modelo para ensinar na escola porque ele é um modelo clássico. Você sabe o que é uma coisa clássica? Clássica é uma coisa que é tão boa que ela é usada em várias dimensões por muito tempo. O clássico é uma coisa que dura por ser excelente. Por isso que a definição de clássico é tudo aquilo que perdura pela sua excelência. Ou seja, a coisa é tão boa, serve para tanta coisa que a gente já sabe que as pessoas vão usar ela durante muito tempo. É o caso dessa função que eu vou explicar agora. Eu vou dar um exemplo para você entender por que essa função do primeiro grau que é usada na escola é ensinada na escola. Por quê? Então, antes de tudo, por que é função? Função é porque é máquina, tá certo? Máquina, você coloca o número dela, ela produz outro, né? Ou o mesmo número, dependendo, né? Mas geralmente outro. Primeiro grau, porque ela não está a variável aqui, que é o x, ela pode estar elevada ao quadrado, ela pode estar elevada ao cubo, à quarta potência, quinta potência, etc, né? E então aqui ela não está elevada a nada, está elevada a 1. Só por isso, tá? Qualquer função que o x não está elevado ao quadrado, ao cubo, à quarta, etc., é uma função de primeiro grau. Só que essa é uma função clássica de primeiro grau porque ela tem muitos usos e ela é usada muito e eu vou mostrar isso agora, tá? Através de um exemplo onde você pode usar concreto. Então imagina que você é o dono de uma loja de roupas, de blusas. Você é o dono de uma loja de blusas, você tem um vendedor e você percebe que o vendedor não é muito animado, então você deixa o vendedor na loja e aí você volta lá no final do mês, o cara não vendeu nada. Aí você tem uma ideia, contrata um matemático, sei lá, contrata alguém e alguém chega para você e falou, não, Carlos, eu vou te dar uma dica de como você pode estimular o seu vendedor de uma maneira lógica. Aí você pergunta, o consultor vai perguntar para você, que é o dono da loja, quanto custa cada blusa? Aí você vai falar, cada blusa custa R$50. Aí ele fala, tem como você dar R$10 para o vendedor cada vez que ele vendeu uma blusa? E você concorda, posso dar, se ajudar, posso dar. Então, esse amigo que está te ajudando, esse consultor, vai te aconselhar a dar uma comissão de R$10. Cada vez que o seu vendedor vender uma blusa, você vai dar R$10 para ele. Para quê? Para ver se ele se anima a estar vendendo. A pessoa passa na rua, ele, vem cá, vem comprar blusa, tal, vamos comprar, para ele ganhar dinheiro. E a gente sabe que o consultor fala para você, né? Olha, você precisa dar um salário fixo para o seu vendedor. E ele aconselha te dar um salário de R$1.200. Salário fixo. Todo mês, vendendo ou não, o seu vendedor vai receber R$1.200. Ok? Então acho que por aí a gente já pode começar, né? Olha só. Vamos mudar de cor aqui. Vou pegar o preto. Então vamos lá. Isso aqui o consultor está te dando para quê? Pensando no seguinte. Você vai perder R$10 a cada vez que o vendedor vender uma blusa. Porém, o consultor acredita que o vendedor vai ficar tão animado em vender muito para ganhar muito mais que você vai acabar ganhando. Porque digamos que ele esteja vendendo 15 blusas por mês. Vamos dizer aqui que no mês de janeiro ele tenha vendido 15 blusas. Então, 15 vezes 50, R$75, né?
Aí se você quer aprender a multiplicar, gente, por que 15 vezes 50? Qualquer número vezes 5, você pega a metade. Aqui no caso é R$750. É isso? Ó, 15 vezes 5... A comissão é de R$10, gente, desculpa. Ele vendeu 15 blusas, perdão. Ah, tá. Você, que é o dono da loja, você vai ganhar isso aqui vezes 50. Como é que você multiplica por 50? Qualquer número vezes 5, você pega a metade e avança. 15 vezes 5, 75. Avança a vírgula. Como é vezes 50, você coloca um zero. R$750. Então, o cara vendeu 15 blusas para você. Você vai ganhar R$750, certo? Porque você está ganhando R$50 por... Só que você ainda tem que... Lembra, você tem que pagar R$1.200 para o cara de salário? Então você está no prejuízo, né? Porque você pagou R$1.200, mas só ganhou R$750. Aí, agora eu vou te dar um exemplo de como essa função pode servir para você ganhar mais. Uma coisa prática mesmo, e que existe para isso. Então vamos lá. Então, gente, eu tenho valores constantes aqui. Ó. A blusa custa sempre R$50. É um valor constante. A comissão é constante também, não vai mudar, é sempre R$10, certo? O salário também é constante. E olha só, a gente tem duas constantes aqui. O A é uma constante e o B é outra constante. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Qual você acha que é o salário aqui? Porque o salário tu vai ter que pagar. Essa função é a função do salário, tá? Do pagamento, porque o salário fixo é R$1.200, é a função do pagamento do vendedor. Você vai pagar o vendedor baseado nessa fórmula aqui, nessa função. Então o que tu acha? Sabe por que não pode ser o A? Porque o A está multiplicando por um número, que eu não sei qual é, que é o X. Então o salário não vai multiplicar por nada, senão você não vai dar conta nem de pagar. Então o salário só pode ser isso aqui, ó, salário. Porque não é uma constante, o salário não vai ser sempre R$1.200. Então o salário é uma constante, tem que ser A ou B. Vai ser B por quê? Porque o A está multiplicando, certo? E aí, olha só, a outra constante, esse A aqui vai ser o quê? Vai ser o valor de cada blusa? Ou vai ser a comissão de R$10 aqui? O que você acha? Se você está em dúvida, vamos rapidinho para o X. O que vai ser o X? O que é que vai mudar? Sabe o que é que vai mudar no mês? Vai ser quantas blusas o seu vendedor vender. Porque lembra que ele vendeu 15 e te deu só R$750? Né? Então o X, gente, vai ser a quantidade de blusas naquele mês. E essa quantidade de blusas vai ser multiplicada por quê? Pelo quê? Só pode ser pela comissão, porque a cada blusa que ele vender, vamos colocar aqui, tá esquisito, mas você tá entendendo aqui, né? A comissão, X quantidade de blusas vendidas e B o salário. Então, olha só, vou pegar um azul aqui. Por que esse aqui vai ter que ser necessariamente a comissão e esse aqui é a quantidade de blusas? Se ele vender uma blusa, ele vai ganhar R$10. Então, como é que eu sei? 1 vezes 10, vai ganhar R$10. Se ele vender duas blusas, você concorda que multiplica por 10 e ele vai ganhar R$20? 10 mais 10. Então, se ele vender 3 blusas, 3 vezes 10, 30. Então, por isso que o X tem que ser a quantidade de blusas. E o 10, que está sempre igual, tem que ser a comissão. Tá entendendo? Tá entendendo? Então, por isso, tô deduzindo, tem que ser isso, né? Então, vamos lá. Vamos dizer, então, que o seu vendedor ficou animado e ele conseguiu vender 100 blusas. 100 blusas. 100 blusas vendidas em janeiro. Ele ficou tão animado que ele ligou para os amigos, ele está usando a rede social, o Instagram, ele está fazendo tudo para vender porque ele quer ganhar dinheiro. Então vamos aplicar a função agora, olha só. A comissão é R$10, então R$10 aqui no lugar do A. O X é a quantidade de blusas, gente, ele vendeu 100 no mês de janeiro, 100. Mais o salário que ele tem que ganhar de qualquer jeito. Vamos ver
quanto o salário é R$1.200, né? Então coloca aqui 1.200. Então olha só, 10 vezes 100, qualquer número multiplicado por 10, você coloca um zero na frente desse número. Se eu tenho 100 vezes o 10, fica 1.000, não é isso? Mais R$1.200. Ainda tá ruim, né? Porque ele tem que vender mais do que 100 blusas. Mas olha só que legal. Vamos ver depois quanto que ele ganhou, né? Quanto que ele deu para você. Ele vai ganhar, tu vai pagar para ele R$2.200, tá certo? Então ele vai, olha só, tá muito bom para ele, né? R$2.200, tá certo? Ou seja, quando ele vender 100 blusas, ele vai ganhar 2.200. Gente, é quase o dobro do salário dele. Então parece que valeu a pena, não é? Isso das blusas que eles venderam em janeiro. Agora vamos lá. Vamos ver se valeu a pena, porque às vezes não valeu, mas você já está entendendo o uso da função. Gente, vamos ver quanto que ele vai ganhar. Se ele vender 100 blusas, cada blusa custa R$50. Qualquer número vezes 50, tu pega a metade e coloca 2 zeros na frente ou avança a vírgula, né? Então metade de 100 é 50. Com 2 zeros na frente, 5.000. Ou seja, tu fez o cara vender 100 blusas, tu já ganhou 5.000. Só que aí tu vai dar 2.200 pro cara. Então tu vai ganhar R$2.800 de lucro, melhor do que nada. Lembra que no outro mês você ficou no prejuízo porque o cara só te deu R$750, você teve que pagar 1.200 para ele? Aí o consultor falou, não, usa uma função matemática de primeiro grau, ela serve para tudo, serve para você aplicar no pagamento do seu vendedor também. Então olha só, o a comissão, valor constante, sempre de R$10. O X, a quantidade de blusas, porque vai variar, ele pode vender 100, ele pode vender 300 no próximo mês, ele vendo que ele vendeu, né, ele conseguiu 2.200, se ele vender 200, gente, ele vai ganhar muito mais. Ele vai ganhar R$3.200. A cada 100 blusas que ele vender, ele ganha R$1.000, não é? A mais no salário dele. Então, se ele vender 200, ele vai ter R$3.200 de salário. Um salário legal já para ele, para um vendedor iniciante. Fora o salário. Então, tá vendo como funciona a função de primeiro grau? Você está entendendo para que ela serve? Lógico, isso aqui é o primeiro uso, depois você vai aplicar ela no plano cartesiano, tem que entender o que é o plano. Esse vídeo é só para te mostrar para que serve a função de primeiro grau, que não é à toa que a gente está aprendendo ali na escola. O problema é que os professores explicam da maneira muito esquisita, cara. Eles não explicam dessa maneira para você ter interesse, porque às vezes tu não gosta de matemática, você tem um potencial para ser empreendedor. Aí você está lá na aula de matemática, só esperando passar, o professor te explica dessa maneira, você fica interessado em aprender. Tudo bem? Então viu aqui como a matemática fez a pessoa que tem um lucro de R$2.800 no mês, depois de um mês onde ela teve um prejuízo de acho que 450 reais, eu acho, né? Porque tinha vendido só 750 e teve que pagar um salário de 1.200. Aí o cara aplicou uma função clássica. Por que é clássica? Porque serve para tudo, como eu acabei de mostrar um exemplo muito bom aqui. E aí uma função matemática resolveu o problema. Então as funções, gente, elas podem resolver problema do mercado financeiro, problema de um simples vendedor, de um dono de uma loja. Elas podem resolver problemas de uma nave que precisa pousar direitinho na Lua. Os caras conseguiram uma função lá que aplica, ela pode servir para tudo. Essa função aqui, ela pode servir para muita coisa e logo eu vou estar gravando mais um vídeo explicando agora, né? Porque os professores na escola, gente, eles vão mostrar já aplicando a função no gráfico e tal, mostrando várias coisas. Aí agora em outro vídeo eu vou explicar como isso pode ser útil em outras situações, tá bom? No plano cartesiano, de preferência. Tá certo? Espero que você tenha gostado, que tenha entendido uma pequena aplicação aí da função de primeiro grau, para que ela serve. Tenha gostado, eu vejo você no próximo vídeo.